E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um mergulho com a gente. Preparados para desvendar o futuro da humanidade? Então se prepare, boy, porque hoje a gente vai desvendar as ideias, digamos, um tanto complexas, do Yuval Noah Harari em Homo Deus. Uma breve história do amanhã. Ele não alivia, não. Já começa com a premissa de que a humanidade superou os grandes problemas. Mas daí que problemas? Aqueles que nos assombraram por milênios. Ah, A fome, a peste e a guerra. sério. Tipo, a gente meio que superou tudo isso. E é o que ele defende, e a partir dessa ideia, o livro mergulha nos próximos grandes objetivos da humanidade. Quais seriam? Imortalidade, felicidade e até preparem-se divindade. Imortalidade, felicidade e divindade. Nossa, quanta ambição. Mas peraí, como assim superamos a fome, a peste e a guerra? A gente ainda vê essas coisas no mundo, né? Sim, claro, a gente ainda vê. Mas o Harari argumenta que, em termos históricos e estatísticos, a fome, as doenças infecciosas e as guerras diminuíram drasticamente no último século. Interessante. Mas me dá um exemplo concreto para eu entender melhor essa ideia. Ele usa o exemplo da varíola. A varíola, aquela doença terrível que matou milhões, né? Exatamente, uma doença que foi completamente erradicada. Caramba, é verdade. Ninguém mais lembra da varíola. Tipo, vira uma lenda, né? Mas e a fome? Ainda tem tanta gente passando fome no mundo. Como ele explica isso? Ele reconhece que a fome ainda é um problema grave, mas argumenta que hoje em dia ela é mais uma questão de distribuição e política. Distribuição e política. Como assim? A tecnologia e a globalização permitem produzir comida suficiente para todo mundo, mas as desigualdades sociais e a falta de vontade política impedem que a comida chegue a quem precisa. Entendi. Ou seja, a gente tem a capacidade de alimentar todo mundo, mas a política e o egoísmo atrapalham tudo. Exatamente. Ele dá um exemplo interessante. A fome na Somália em 1992. O que aconteceu na Somália? Foi resultado de uma guerra civil e da manipulação política, não da falta de alimentos. É complicado. E essa tal de nova paz que o livro menciona? O que seria isso? Nova paz é o termo que ele usa para descrever a situação atual, onde a guerra entre grandes potências, principalmente as desenvolvidas, é quase impensável. Mas por que seria impensável? Ele argumenta que a globalização, a interdependência econômica e a ameaça de armas nucleares criaram um cenário onde a guerra em larga escala se tornou economicamente e politicamente inviável. Faz sentido. Imagina o caos, que seria uma guerra entre os Estados Unidos e a China hoje em dia. O mundo inteiro pararia. Mas e o terrorismo? Ele ainda é uma ameaça, né? Sim, ele não ignora o terrorismo. Ufa! Ele reconhece que é uma ameaça real, mas argumenta que o impacto, em termos de número de vítimas, é muito menor do que o das grandes guerras do passado. Mas o terrorismo causa tanto medo, tanta paranoia. E ele diz que esse medo e essa paranoia muitas vezes são desproporcionais ao perigo real. A gente acaba dando mais atenção e poder ao terrorismo do que ele realmente tem. Faz sentido. Mas então, se a gente superou, pelo menos em parte, a fome, a peste e a guerra, qual é o próximo passo? É que a coisa fica interessante. O Harari argumenta que, livres das ameaças do passado, os humanos tendem a buscar novos objetivos, novas fronteiras para desafiar os limites da nossa existência. A imortalidade, a felicidade eterna e até a divindade. Que antes pareciam sonhos impossíveis. Exatamente. Mas que agora se tornam metas plausíveis nesse novo contexto. Imortalidade. Tipo, viver pra sempre. Me explica melhor essa ideia, porque pra mim parece coisa de ficção científica. Pensa no Albert de Grey, um cientista que acredita que a gente pode vencer o envelhecimento e viver indefinidamente. Viver indefinidamente. Mas como? Ele trabalha com a ideia de que o envelhecimento é uma doença que pode ser curada Uma doença. e não um processo natural e inevitável. Interessante. Mas e o Ray Kurzweil? Ele não fala sobre isso também. Sim. O Kurzweil, aquele futurista que trabalha no Google, defende a ideia da singularidade tecnológica. Singularity tecnológica. Um momento em que a inteligência artificial vai superar a humana. Nossa. E abrir caminho para avanços inimagináveis, inclusive na área da longevidade. Caramba, que doideira. Mas peraí, viver pra sempre não ia ser meio Elísio? Chato. Imagina só, tem que trabalhar por séculos, aguentar o trânsito por milênios. E a superpopulação? O planeta ia virar um formigueiro. Calma. O Harari também levanta essas questões. Ele coloca na mesa os desafios éticos, sociais e até ecológicos da imortalidade. Ufa, ainda bem. Por exemplo, imagina a desigualdade social se só os ricos tiverem acesso à tecnologia que prolonga a vida. Ou o tédio existencial de viver por tempo indeterminado. É verdade, questões bem complexas. E a felicidade eterna.
Como eles imaginam alcançar isso, tomando um comprimido mágico todo dia. Olha, ele explora a possibilidade de alcançar felicidade através da manipulação bioquímica. Manipulação bioquímica. Tipo medicamentos, engenharia genética ou até mesmo implantes cerebrais que controlem as emoções. Um chip da felicidade. Tipo isso. Mas ele também questiona se essa felicidade artificial seria realmente genuína e se a gente não estaria abrindo mão da nossa liberdade emocional ao se entregar a essa tecnologia. Nossa, já pensou? Virar um zumbi feliz, controlado por um chip? Que medo! E a divindade? Como os humanos poderiam se tornar Deus? Bom, ele argumenta que a bioengenharia e a inteligência artificial podem nos dar poderes que antes eram atribuídos apenas aos deuses. Que tipo de poderes? Controlar a vida e a morte, criar novas formas de vida, manipular o clima, quem sabe até criar universos virtuais. Caramba! Tudo isso parece muito distante, mas ao mesmo tempo a gente vê a tecnologia avançando tão rápido. Será que estamos vivendo os primórdios dessa nova era? A era dos somateus. É essa pergunta que o livro nos deixa. E que a gente vai continuar explorando na próxima parte do nosso mergulho. Não percam. A gente vai falar mais sobre o papel da tecnologia e da inteligência artificial nesse futuro que ao mesmo tempo fascina e assusta. E para você que curte se aventurar no mundo das ideias, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, lá a gente tem muito mais conteúdo como esse. Até a próxima! E aí, pessoal, de volta para a segunda parte do nosso mergulho Homo Deus. A gente parou naquela ideia do Harari, lembra? De que os humanos estão buscando imortalidade, felicidade eterna e até, veja só, divindade. Parece coisa de filme, né? Mas o que me deixa de cabelo em pé é como a tecnologia, principalmente a inteligência artificial, pode ser a chave para alcançar, ou pelo menos tentar, alcançar esses objetivos. Pois é, a gente já teve um gostinho dessa mistura de fascínio e medo na primeira parte, né? E eu confesso que essa parte da inteligência artificial me intriga muito. Tipo, a gente vai ver robôs fazendo cirurgias, carros que dirigem sozinhos, algoritmos que sabem o que a gente quer comprar antes da gente mesmo. Onde isso vai parar? O Harari explora essa linha tênue entre o humano e a máquina. E como essa linha pode se dissolver completamente no futuro próximo. E como ele argumenta isso? Ele usa exemplos como o Deep Blue. Deep Blue. Aquele computador da IBM que derrotou o campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov, em 1997. Nossa, é verdade. Foi um choque na época. A máquina superou a mente humana num jogo tão complexo. Mas, e depois? Teve outros exemplos? Teve sim. Depois veio o AlphaGo, do Google. AlphaGo? Que fez o mesmo com Go, um jogo de tabuleiro ainda mais complexo e intuitivo. Lembro que na época do AlphaGo, muita gente ficou se perguntando se a máquina já não consegue vencer a gente em jogos de estratégia complexos, o que mais ela vai poder fazer no futuro? A pergunta que fica é, que áreas da vida humana, né? Que áreas da vida humana serão dominadas pela inteligência artificial? É meio assustador pensar nisso. Assustador e fascinante ao mesmo tempo. E o Harari vai além. Ele introduz o conceito do dataísmo. Dataísmo. Que nome doido. O que seria isso? É uma nova filosofia que coloca os dados como a força motriz do universo. Para os dataístas, tudo se resume a processamento de informação. E o valor de qualquer coisa, inclusive dos humanos, é medido pela sua capacidade de contribuir para esse fluxo de dados. Caramba! É como se nesse futuro a gente fosse só um conjunto de dados a serviço da grande rede. É mais ou menos por aí. Dataísmo, né? Parece nome de filme de ficção científica. Mas, pensando bem, já tem um pouco disso rolando hoje em dia. Verdade. Nossas vidas são super conectadas, a gente deixa rastros de dados por todos os lados. Será que a gente já está caminhando para essa realidade dataísta sem perceber? Boa pergunta. E o que acontece com a gente, com a nossa individualidade, nesse futuro dominado pelos dados? O que sobra da gente. Essa é a grande questão. O Harari nos provoca a pensar se a individualidade, a consciência, o livre-arbítrio, tudo isso, né? Tudo isso. Não seriam apenas ilusões que a gente criou para dar sentido à nossa existência. Ilusão. Mas como assim? Ele cita experimentos com ratos que tiveram seus cérebros controlados por elétrodos, mostrando como as ações e até as emoções podem ser manipuladas por estímulos externos. E se a gente não for tão diferente desses ratos? É o que ele questiona. E se nossos pensamentos e decisões forem apenas respostas previsíveis a um conjunto de dados e algoritmos? Cara, essa ideia me deixa arrepiado. A gente achando que está no controle da nossa vida, fazendo escolhas livres, mas na verdade sendo manipulado por algoritmos o tempo todo. Tipo aqueles anúncios que aparecem na internet, né? Te oferecendo exatamente o produto que eu estava pensando em comprar. Parece mágica, mas é só manipulação de dados. Exatamente. O Harari argumenta que a gente já está sendo influenciado por algoritmos. Sim.
E que essa influência só vai aumentar no futuro. Imagina um sistema de saúde onde um algoritmo, tipo o Watson da IBM, analisa seus dados médicos e decide qual o melhor tratamento para você. Ou um sistema judicial, onde um algoritmo determina a sentença de um réu. Isso, com base em dados estatísticos. Parece até eficiente, mas e o fator humano? A empatia do médico, a sabedoria do juiz. Será que a gente pode abrir mão disso tudo em nome da frieza dos dados? E se os algoritmos forem programados com vieses? Com preconceitos? A gente corre o risco de criar uma sociedade super eficiente, mas desumana e injusta. Pois é, um dilema e tanto. E o Harari não se esquiva dessas questões. Ele coloca na mesa os perigos da inteligência artificial. Quais seriam? A manipulação algorítmica, a perda da individualidade, tudo isso. Ele nos desafia a pensar em como usar essa tecnologia de forma ética e responsável. Mas como garantir isso? Como evitar que a gente vire só mais uma engrenagem da máquina dataísta? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E, infelizmente, o Harari não tem todas as respostas. Mas ele nos dá umas pistas. Ele nos convida a repensar nossos valores, cultivar a consciência crítica, questionar as narrativas dominantes. Ele nos incentiva a sermos protagonistas da nossa própria história, e não apenas marionetes nas mãos dos algoritmos. E na próxima parte? Na próxima parte, a gente vai explorar as possíveis consequências dessas tendências e discutir o que a gente pode fazer para garantir um futuro positivo para a humanidade. Fiquem ligados. E para você que está curtindo essa viagem pelo futuro da humanidade, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Lá você encontra muito mais conteúdo sobre livros, ideias e tudo o que faz a mente borbulhar. Até a próxima! E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho em Homo Deus. A gente já viu tanta coisa, né? Passamos pela história da humanidade, exploramos essa busca pela imortalidade, felicidade eterna, até divindade. E, claro, encaramos os desafios da inteligência artificial e do dataísmo. Agora, nessa reta final, eu quero entender o impacto de tudo isso na nossa vida no dia a dia. O que acontece com a gente? Com a sociedade? Com o significado da vida nesse futuro que o Harari pinta? O Harari leva a gente a confrontar essas questões e ele mesmo admite, que não tem respostas fáceis. Uma das ideias mais instigantes do livro é que o humanismo, essa filosofia que coloca o ser humano no centro de tudo, pode estar com os dias contados. Num mundo onde a biologia é hackeada e a inteligência artificial nos supera, o que sobra pra gente? Qual o nosso propósito? É de pirar o cabeção, né? A gente sempre se viu como o topo da cadeia evolutiva, os donos da razão. E agora surge essa ideia de que podemos nos tornar irrelevantes, obsoletos. Tipo, imagina a gente no futuro igual aos neandertais tentando entender a internet. E o que acontece com a gente se a elite tecnológica, esses super-humanos aprimorados, ditarem as regras do jogo? A gente vira uma subespécie. Ele usa uma analogia interessante para ilustrar essa questão. Ele compara a nossa situação com a dos animais. A gente explora os animais, manipula, cria em cativeiro, até extingue espécies inteiras para atender às nossas necessidades. E se a inteligência artificial, no futuro não tão distante, fizer o mesmo com a gente? A gente vira tipo o gado do futuro. Mas ao invés de leite e carne, a gente fornece dados. Nossa, que pesado. Mas o livro não é totalmente pessimista, né? Lembra que o Harari também fala da nossa capacidade de mudar o rumo da história, criar narrativas e realidades. A gente não pode usar essa capacidade para construir um futuro mais positivo, onde a tecnologia seja uma ferramenta a nosso favor e não o contrário. Exatamente. A gente não está fadado a um destino imutável. A história é moldada pelas nossas escolhas, pelas nossas crenças. O livro é um chamado para repensarmos nossos valores, questionarmos as narrativas dominantes e buscarmos um novo significado para a vida nesse mundo em constante transformação. Então, o que a gente pode fazer? Como evitar que a busca pela imortalidade, felicidade e divindade nos leve para um beco sem saída? Como garantir que a gente não perca a nossa essência, a nossa humanidade nesse processo? O Harari não dá uma receita de bolo, mas nos convida à ação. Ele sugere que a gente precisa cultivar a consciência, a compaixão e a sabedoria. Entender as implicações da tecnologia, questionar os dogmas e buscar um caminho que beneficie a todos, não só uma elite. Parece um baita desafio, mas também uma oportunidade única de repensar o que realmente importa. Em vez de correr atrás da imortalidade a qualquer custo, talvez a gente deva focar em viver uma vida plena, com significado, conectado aos outros, ao mundo ao nosso redor. Em vez de a felicidade artificial, que tal cultivar a capacidade de lidar com as dificuldades, encontrar alegria nas pequenas coisas e construir relações autênticas? Com certeza. E em vez de buscar a divindade através da tecnologia, que tal reconhecer nossa própria humanidade com todas as nossas imperfeições e belezas? Aceitar a nossa finitude, viver cada momento com intensidade, deixar um legado positivo para o mundo. Quem sabe essa não seja a verdadeira
a divindade. Como Deus é um livro que tira a gente da zona de conforto, né? Faz a gente questionar o futuro da humanidade. Uma leitura essencial para quem quer entender os desafios e as oportunidades do século XXI e participar da construção de um futuro mais justo, sustentável e com mais significado. E para você que curte desvendar os mistérios do futuro, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube. Lá você encontra muito mais conteúdo sobre livros, ideias e tudo que faz a gente pensar fora da caixa. Até a próxima!